Se você aí está numa rotina frenética de trabalho, sem tempo para nada, na maior correria, ou conhece alguém que esteja nessa situação, assiste esse vídeo que ele pode mudar a sua vida. Meu nome é Mariana Portela, sou administradora, ex-bancária e coach. Eu vim aqui contar como foi estar numa situação de exaustão mental, quais as consequências que eu tive e o que eu poderia ter feito para evitar. Vou contar um pouco da minha vida para você entender, minha vida profissional. Trabalhei por cerca de 1 ano e meio numa revenda de celulares, que era uma revenda de operadora de telefonia, como gestora. Trabalhava muito, uma carga horária de 8 horas diárias, mas quando precisava fazia um pouquinho mais, e trabalhava aos sábados. Saí dessa empresa para ir trabalhar nesse banco, que era uma financeira. Trabalhava atuando muito mais como uma financeira. Também, carga horária de 8 horas diárias. Tinha mês que eu trabalhava aos sábados, outros não. Tá? Nessa empresa, nesse banco que eu trabalhei por último, eu era gestora, eu tinha uma equipe, 2 consultoras, que falavam comigo diretamente para mim, subordinadas a mim. E eu tinha toda uma equipe de suporte, de supervisores, assim como eu, da equipe que eu fazia parte, e meu coordenador. Logo que eu entrei na empresa, eu entrei em junho de 2017. Em novembro de 2017, eu fui obrigada a tirar 15 dias de férias. A empresa resolveu que todos os funcionários deveriam entrar de férias em 2017 e determinou a data, eu entrei. Tirei 15 dias de férias, que eu não usei para descansar. Esses 15 dias eu fiquei em casa estudando para uma certificação que o banco me exigia. Então, eu estudei muito, passei tranquilo. E aí, 2018, não tirei férias. Viajei várias vezes para fazer cursos, para participar de seminários e tudo mais, não tirei férias. E resolvi que eu ia fazer uma certificação que era um grau a mais daquela que eu tinha feito antes. Ainda não estava sendo exigido para mim, mas eu queria fazer, eu queria me desafiar. Só que ao mesmo tempo eu resolvi que eu ia fazer vários outros cursos. Tá? E me sobrecarreguei. Como eu sabia que eu estava meio que procrastinando aquilo ali, eu resolvi marcar uma data para fazer essa prova. Coincidentemente, essa prova deu no dia da minha mudança, que foi 6 dias depois de eu voltar das minhas férias de fevereiro desse ano. Então, eu tirei férias em novembro de 2017 e só fui tirar férias novamente em fevereiro de 2019. Dia 15 de fevereiro de 2019, a hora que bateu às 18 horas, eu dei graças a Deus porque eu estava de férias. Eu já estava entrando na exaustão mental, eu já estava muito cansada. Eu ia falar as coisas e eu trocava a ordem das palavras e falava coisas completamente sem sentido. E eu sentia que o meu rendimento já estava caindo. E aí, eu tirei mais 15 dias. Naquela primeira semana, eu usei para estudar para a certificação novamente. E sentei com meu marido e a gente resolveu que a gente viajaria naquele final de semana. Porque a gente estava merecendo e a gente fazia um tempo já que a gente estava programando de fazer essa viagem. Só nós dois. Então a gente viajou num sábado de manhã e na terça-feira de manhã a gente veio embora, a gente foi para a praia e a gente resolveu vir embora da praia para a casa dos meus pais. Foi uma surpresa. A gente foi direto para a casa deles, dirigia o dia inteiro. E sou eu quem dirijo em casa, então eu dirigi todo esse trajeto. Só nessa brincadeira já devem ter sido aí uns 1.200, 1.300 quilômetros que eu rodei de sábado a terça-feira. E eu e o Pedro, a gente estava numa mega expectativa, Pedro é meu esposo, de mudar para o nosso apartamento que a gente estava comprando. Só que a gente tinha que esperar vários papéis ficarem prontos para autorizarem a gente aí, pelo menos na CEMIG, solicitar a ligação de energia elétrica. Na quarta-feira, eu recebi ligação. Mariana, a documentação ficou pronta. Falei, ok. Fiz as contas na minha cabeça. Na sexta-feira era carnaval.
e pensei, se eu não for lá resolver isso agora e deixar só para depois do carnaval, que era quando a gente voltaria das nossas férias, eu ia atrasar a minha mudança em pelo menos uma semana. Então, a gente conversou e na quinta-feira a gente veio para casa de novo, trouxemos o meu afilhado para a gente, sexta-feira, passear com ele um pouco e voltar para casa dos meus pais. Foi muita correria, então a gente ficou indo e vindo, tal. Resumindo, a gente deve ter rodado mais de 2.000 quilômetros em cerca de 10 dias. E aí, eu não lembro ao certo se eu voltei a trabalhar na quarta ou na quinta-feira. Se foi na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira. E eu sei que eu voltei a trabalhar no ritmo frenético já, porque eu tinha perdido ali 15 dias. Como gestora, eu tinha que me atualizar de tudo que estava acontecendo, vendo se tinha alguma pendência para eu resolver. E vamos embora, início de mês, meta para bater e tudo mais. Detalhe, a gente conseguiu marcar nossa mudança para segunda-feira. A minha prova também era na segunda-feira. Então, eu passei aquele final de semana entre encaixotar a mudança e estudar para essa prova. Eu fui dormir super tarde no domingo, porque justamente por conta dessa logística de ter que encaixotar e arrumar malas. Saí, fui para outra cidade, sozinha, fazer essa prova, e meu marido ficou para levar a nossa mudança. A partir daquilo ali, a minha vida e minha rotina mudou completamente. Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa 2 vezes por semana, e eu fui obrigada a pedir para ela vir me ajudar aquela semana, aquela primeira semana. Porque além da gente mudar, a gente precisou fazer uma pequena reforma. Um apartamento novo, mas a gente quis fazer uma pequena reforma. A gente não tinha todos os móveis, porque muitos a gente tinha encomendado e não tinham ficado pronto, não tinham chegado. Então, o mês de março foi caótico. Meu marido mudou o horário dele trabalhar, a gente mudou de casa, a gente mudou completamente a nossa rotina. Eu geralmente almoçava no trabalho, eu comecei a vir almoçar em casa e começou uma correria, correria. Em abril, eu comecei a sentir, meu corpo começou a sentir. Eu dispensei a moça que estava trabalhando em casa por N motivos. E em abril, piorou ainda mais, porque aí eu já tinha que fazer o serviço de casa também. E meu corpo sentindo. Eu fiquei abril praticamente o mês todo tomando antibiótico, por mais de um problema de saúde. E isso me impactou muito, e eu sentia que o meu rendimento estava baixo. Eu não estava me sentindo determinada, eu não estava me sentindo naquela força, naquela vontade de trabalhar e tal. Eu estava muito cansada, eu estava o tempo inteiro muito cansada. Eu dormia a noite toda, mas eu não descansava, eu acordava cansada, meu corpo estava cansado, minha mente. Eu tinha alguns pequenos lapsos de memória e eu sentia que eu não estava conseguindo, mas eu falava, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, e pegava a minha agenda do trabalho, e ao invés de colocar ali 3 itens prioritários, não, eu enchia a minha agenda, eu colocava 10, 15, 20 itens para eu fazer naquele dia. Quando chegava no final do dia, eu vi que eu não tinha feito, eu ficava frustrada, porque eu não tinha conseguido realizar tudo aquilo. E aquilo ali veio discorrendo. No dia 10 de maio, veio, que você pode imaginar, banco, cobrança, é meta, é resultado. Fazia 2 meses que eu não entregava minhas metas. E meu rendimento só estava caindo. Eu fui desligada da empresa. No primeiro momento veio o desespero por causa da demissão. No segundo momento veio um alívio. Ufa! Agora eu tenho tempo, agora eu posso respirar, agora eu posso cuidar de mim. E aí eu não percebi o que estava acontecendo ali naquele momento. E eu já comecei, minha cabeça muito rápida, muito acelerada, eu já comecei a pensar em fazer. O que eu ia fazer? Com o que eu ia trabalhar? Eu já estava atuando como coach, eu esqueci desse detalhe. No meio dessa mudança, no meio dessa bagunça toda, eu atendia como coach já. Eu estava ajudando outra pessoa e não estava vendo que os meus horários, que a minha rotina estava completamente bagunçada e eu não estava conseguindo dar prioridade para mim. Eu não estava tendo tempo para cuidar de mim. E quando eu parava 1 horinha na semana para fazer minha unha, eu me sentia culpada, porque eu estava parando aquela 1 hora para fazer unha, ao invés de organizar
roupa dentro de gaveta, ao invés de organizar a minha casa, ao invés de estudar, ao invés de fazer minhas coisas. Nesse período eu não consegui ler, eu não consegui estudar, porque a hora que eu pegava livro, eu estava fechando o olho, eu estava ficando muito cansada. Então, quando eu fui desligada da empresa, eu falei, uau, agora eu tenho tempo. Mas no mesmo dia, eu já queria ver e eu já queria resolver, eu já queria começar a fazer acontecer. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Mari, tem anos que você está trabalhando, tem anos que você não tira um momento de descanso para você. Descansa uns dias, depois você resolve o que você vai fazer. Meu cérebro muito acelerado, não entendeu muito bem o que aquela pessoa falou, mas eu tirei aquele dia para descansar. E aquele final de semana foi difícil para mim, porque era Dia das Mães. E foi o primeiro final de semana do Dia das Mães que eu passei longe da minha mãe. Minhas malas estavam dentro do carro, a hora que eu fui demitida, e eu não consegui pegar a estrada. E aí o tempo veio passando, eu comecei a reorganizar a minha vida, comecei a planejar a minha vida novamente. Eu pegar uma agenda e anotar o que eu precisava fazer por dia, na semana, e tirar aquela sobrecarga que estava em cima de mim. Acho que não tem um mês que eu percebi o que tinha acontecido comigo, 5 meses atrás. Eu entrei num estado de exaustão mental tão grande que eu não conseguia cuidar de mim. Sabe qual foi o meu maior erro? Eu sabia o que eu precisava fazer, só que eu não dei o tempo necessário para eu fazer isso. Eu já tinha aprendido a gerenciar meu tempo, a criar rotina, a me planejar, só que eu não me dei o direito de parar meia hora para fazer isso. E aí, a meia hora que eu não me dei o direito de ir ali e organizar a minha rotina, custou meu emprego. Então hoje, com esse vídeo, o que eu quero? Eu quero te mostrar que ficar nessa rotina frenética, corrida, de eu consigo fazer tudo, eu sou a pessoa, não, eu consigo. Não, a gente não consegue. A gente pensa que consegue, mas a gente não consegue. O nosso corpo não consegue. Ele pede descanso, ele pede socorro. E a hora que ele pede socorro, a gente tem que dar o socorro e a gente tem que dar o descanso que ele está pedindo. Não façam como eu. Se você tá nesse ritmo, pare antes da situação ficar crítica. Comece a se cuidar. Comece a se planejar. Ah, Mariana, mas eu não sei como que eu faço isso. Procure ajuda. Procure a ajuda de um coach. Procure a ajuda de um psicólogo, se isso já está afetando e está te causando ansiedade, depressão. Procure a ajuda de um colega para entender o que está acontecendo. Mais do que isso, enxergue a pessoa que está do seu lado. Enxergue. Porque a pessoa que está do seu lado pode estar passando por isso. E ela não vai pedir socorro. Porque chega num ponto que está tão robotizado que a gente não consegue ver que a gente precisa de ajuda. A não ser que alguém vire para a gente, dê um chacoalhão e fala, ei, você precisa de ajuda. Deixa eu te ajudar. Então esse vídeo não é só para você que trabalha e que está entrando nessa rotina. É para você que tem alguém que você ama. Um amigo, um parente. Sua esposa, seu marido, seu namorado. Não sei. Mas é para você passar a olhar a pessoa que está do seu lado. É para você, empregador. Para você que é chefe, para você que é subordinado. Olhe a pessoa que está do seu lado. Perceba o que está acontecendo com ela. Estenda a mão. Mais do que estender a mão e falar, estou aqui para te ajudar, senta do lado dessa pessoa e fala, vamos ver como que está a sua agenda? Vamos organizar? Não, não estou com tempo, não estou com tempo. Não, vamos parar. 5 minutinhos, vamos, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer para você desafogar? Se você é chefe, olhe mais para os seus funcionários. Se o rendimento deles está caindo muito, pode ser que eles estejam se sentindo sobrecarregados, não só pela rotina do trabalho, mas pela rotina familiar.
E eu quero muito que esse vídeo atinja a maior quantidade de pessoas possível. Então, por favor, não deixe esse vídeo morrer aqui com você. Compartilha, salva, comenta, marca as pessoas aqui nesse vídeo. Marca, não deixe ninguém sofrer consequências tão graves na vida. Para mim foi bom, porque eu vim para a carreira de coach, que era uma coisa que eu já tinha planos de começar a fazer. Mas não naquele momento. Eu não estava preparada naquele momento para iniciar. E às vezes você também não tá, seu parente também não tá. E pior que isso, talvez você não tenha uma segunda opção. Talvez você não tenha nada em vista. Talvez a pessoa que está aí do seu lado também não tenha nada em vista. E perder o emprego, perder onde ela está, pode significar para ela perder a vida toda. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até agora. Eu espero seu comentário. Beijo.